Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com um grande cantor, compositor, escritor, ativista, né? Martim da Vila. Obrigado, Martinho. Salve, salve, tudo jóia? Martim está lançando aí mais um disco. É o álbum Negra Ópera. Esse é o nome do disco, com 12 faixas. Tem três inéditas. Martinho, o que chama a atenção nesse trabalho aí, inicialmente, é o som um tanto orquestral, né? Abre até com um som orquestral. A primeira faixa é assim, né? Isso. Que é o tema aí do disco, na Negra Ópera. Queria que você explicasse por que você deu esse sentido ao disco. Eu não pretendia gravar mais discos, não. Até cheguei a falar isso. Porque hoje o ideal é fazer uma música ou duas, assim, e lançar na internet, nas redes sociais e tal, né? E tal, porque o disco físico não existe mais. Mas a Sony Music, a minha gravadora, eles pediram para fazer, Martim, faz um disco inteiro, que aí nós temos mais música para escolher e a gente lança de tempos em tempos e tal. E tal. Aí eu falei, fazer mais um disco, já fiz tanto disco. Falei, o que eu posso fazer diferente? Eu fiquei pensando, os meus discos são muito alegres, com muito ritmo, muita orquestração, essas coisas todas, né? Eu falei, vou fazer uma coisa mais intimista, e fazer uma coisa diferente. Aí pensei na ópera, veio na minha cabeça a ópera, que eu gosto um pouco. Aí pensei, eu vou tentar fazer uma coisa dramática, que é diferente das coisas que eu faço. Aí me entusiasmei e consegui fazer. Ficou muito bom. Essa primeira faixa aí, que é uma orquestra tocando, né? Aí você referencia o zumbi no final dela. É. Essa composição é sua, né, Martins? Já foi gravada? Conta um pouco dessa faixa título. O maestro Leonardo Bruno, que é um parceiro meu, eu falei, maestro, eu queria tipo, fazer um disco assim, que é baseado na ópera e tal, e como as óperas têm sempre uma abertura orquestral, eu eu queria que você fizesse uma abertura para mim, e tal, com poucos instrumentos e tal. Ele fez e ficou maneiríssimo, ficou sinfônico, com poucos instrumentos ele fez aquilo ali. Essa referência no a Zumbi do Palmares, no final, ela, na verdade, é o tema que você também trata no disco, né? A questão do negro, né? Queria que É, você falasse é, também disso. é porque eu falei ali no final, porque para deixar logo caracterizado o que o disco todo ele ia girar em torno da, da, da negritude, das tradições negras, da história da negritude, isso aí, por aí. O disco tem a participação aí do rapper Will Kevin, né? O Preto Ferreira, que é o seu filho, né? A Martinária, que não podia ficar E, de fora, né? A e, cantora Martinária, sua filha também, Chico César e Renato Teixeira. Chama a atenção a participação do Renato Teixeira. Você cantou com ele uma música é um poema, né? Do Mário de Andrade, que você musicou a Serra do e, Enrola Moça de Minas Gerais, né? Eu exato. queria que você contasse um pouco como é que o Renato, a sua relação com o Renato Teixeira é interessante. Quando eu classifiquei a música em São Paulo, a primeira vez que eu fui para lá, e o primeiro amigo que eu fiz lá foi o Renato Teixeira, que também tinha uma música no festival, e a gente ficou bem próximo, e tal, ficamos amigos e tal. E aí agora, quando pensei em regravar a Serra do Rola Moça, a minha gravação original, ela ficou muito balançada, ela ficou muito alegre. Eu queria que ela ficasse um pouco mais dramática. Aí eu Sei. falei com o Renato, ele falou, pedi para ele fazer o arranjo e tal. Aí ele fez aquela coisa ali mais miúda e ficou maneiro. Aliás, as músicas que têm participação ficaram melhores, né? As Que participações nada. inteiraram muito. Esse festival que ele está falando é da década de 60, 67, né, Martim? Exatamente, 1967? 67, 67. E no 68 eu lancei Casa de Bamba, que aí virou um sucesso. Foi meu primeiro É, grande sucesso. descasso, histórico Uhum. disco. Martim tem três inéditas aí, né? Duas eu já adorei, aí que eu queria dois de ouro, né? Que você tem um pouco de samba de roda, capoeira.
uma levada legal, né? E Isso, de Acuí, né? Que é uma levada tradicional, do samba tradicional. isso, Outra bela isso. música, né? Essas três composições aí foram feitas na época da pandemia, já estava guardada. Como é que você tirou essas da cartola aí, essas três canções? Jacuí já existia. Eu nunca tinha gravado, sabe? Eu fiz essa música há muito tempo. Eu tinha por volta de 20 anos de idade, faz mais de 60. Você não era nem nascido. E era um samba de quadra que eu fiz para a escola de samba, que eu pertencia, Aprendiz da Boca do Mato, uma escola aqui do Rio de Janeiro. E eu nunca tinha gravado. E ela também era cantada de uma maneira mais de quadra, mais alegre. Sabe? Aí eu fiz uma gravação assim mais, mais séria, né? Mais intimista e tal. E Jacuí foi uma Índia. É uma história verdadeira, uma Índia que. Você sabe disso, né? Uma Índia que tinha um sertanista, os irmãos Vilas Boas, eles embrenhavam-se pela Amazônia para catalogar as tribos e tal, indianistas. E um deles se apaixonou por uma índia, Jacuí, trouxe ela para o Rio de Janeiro, casaram-se. Depois ele engravidou, acharam por bem que ela fosse ter o filho na tribo lá, mais natural, como era costume dela. Mas ela morreu no parto. Tinha uma revista aqui, que era a revista do Cruzeiro, eles fizeram uma história dramática disso, quase uma novela toda semana. Isso tocou muito o povo na época, sensibilizou muito e tal. Eu vi uma entrevista do Vilas Boas falando da Jacuí e tal, e eu fiz a música em cima disso aí. Dois de Ouro é uma capoeira que eu quis fazer, não muito ficar com aquela capoeira pim, 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 dando ficar assim. A gente botou uns elementos ali, mas a capoeira ficou permanente. E o Dois de Ouro realmente foi uma figura que eu conheci na Bahia, e está com fala na letra. E a terceira é o Exu das Sete, né? O Exu é o correspondente ao anjo da guarda da religião católica. Os católicos temos um anjo da guarda e o pessoal de religiões de matriz africana tem o Exu, que é o seu anjo da guarda. Cada um de nós temos um Exu, diz, né? Você deve ter um Exu também. Tem sim. O meu é o Sete Encruzilhadas. Aí eu fiz uma música para ele e tal. Martim regravou também alguns sambas históricos aí, né? Vou falar de alguns deles, Heróis da Liberdade, aí um clássico, né, do Império Serrano, Samba Enredo. Esse samba aí é do Mano Décio da Viola, né, que Silas de grande Oliveira. sambista, Manuel Ferreira e o grandíssimo, Sim, né, Silas de Oliveira, né? Você exato. tem uma paixão por esse samba, Martim? Esse samba é Eu, maravilhoso, né? esse samba é um dos sambas assim que mais impressionantes assim da história do samba enredo, não pode deixar de falar desse samba, porque ele foi feito numa época assim complicada do Brasil e cantou Heróis da Liberdade. Caramba, história do negro, do sofrimento, aquela coisa toda. A censura não atuava nas escolas de samba. Depois de samba, passaram a atuar. Passaram a proibir alguns sambas e tal. E, então, Heróis da Liberdade é um samba assim, mesmo incrível da história do samba enredo no Brasil. Ele inaugurou, né, os clássicos de samba enredo, né, em 69, essa fase, esse ciclo, né, que se É, estendeu na década de 70. Só exato. belíssimos sambas enredo. Martinho andou fazendo também, Tem fazendo alguns aí. Aliás, naquela época. tem um que eu fiz, que eu falei, o samba enredo ele não precisa ser só alegre, ele pode ter um bato que puxa mais pela emoção das pessoas, né? E tem um que eu fiz em 93, que é Guibalá, Viagem ao Templo da Criação, da Unido Vila Isabel.
E a Vila Isabel vai reeditar esse samba no próximo carnaval. Ah, do ano que vem, 2024? Vai ser esse samba. Que beleza. Ah, tem que ir, né, Martim? Tem que Pode deixar ir. de ir, não. Outros dois Exato. sambas aí que chamam atenção, do Zequete, grande Zequete, Malvadeza Zequete. Durão, né? Oh, E incrível. Acender as Velas. Teve contato com o Zequete, Martim? Teve muito contato com ele, né? Chegou a conviver Tive, com ele, tive, né? tive, tive. Zequete era. Convivi um pouco com ele, não muito, mas convivi com ele bastante. Então, a gente conversava um pouco, às vezes. E eu gostava muito daquele samba dele, Diz que fui por aí. Martim, como é que tá a vida de escritor aí? Eu sei que você lançou um livro aí recentemente. Agora, citei você como escritor na abertura, agora você tem que dizer, né? Eu lancei um disco, um livro anterior, que era para contar a história da minha família. E quem passou a história da minha família foi a minha mãe. Então eu escrevi o livro como se fosse ela falando, como se fosse ela escrevendo e tal. Era Memórias Póstumas de Teresa de Jesus, que foi inspirado no Machado de Assis, que fez Memórias de Brás Cubas. Com a diferença, que Brás Cubas é uma ficção, isso é uma realidade. E como já se passaram muitos anos do lançamento do disco, do livro, eu resolvi atualizá-lo, que aquele livro conta a história da família. Então, gente morreu, gente nasceu, coisas aconteceram. Aí eu resolvi reescrever. Então, eu era só para atualizar, acabou que eu reescrevi o livro. E ficou isso aqui, ó. Isso aqui. Aí, Beleza. exato, que está sendo lançado agora. A história começa lá em Duas Barras, né? Depois foi moço para Boca do Mato, né? Era Aí Martim da começa por Boca do lá. Mato, acabou virando da Vila, né? Boca do Mato é uma comunidade na Vila Isabel, para quem não sabe, no Rio de Isso, Janeiro, né? Onde isso. Martinho foi pequeno para lá e por lá ficou, se ligou à escola de samba Vila Isabel. Daqui para frente, Martinho, o que, que tem aí? Vai viajar, turnê, show, apresentação do disco, como é que tá? Nesse fim de semana, eu estou em São Paulo, vou fazer lá o show do disco e depois eu vou para a Europa, vou fazer uma turnê longa lá. Vai passar para Portugal, né, Martinho? Vou começar por lá. Portugal é bom, né, rapaz? O pessoal gosta muito de você lá, Martinho. Agora aqui, eu não posso andar na rua. É Tem que mesmo, Martinho? andar, eu tenho que andar, tenho que tirar foto, conversar, falar, oi, dizer, tá sumido. Teve uma vez que eu fui para Portugal, eu fui sozinho. E o pessoal já tinha ido antes, eu fui depois. Então eu viajei sozinho. Eu, na hora de sair do avião, eu procurei meu passaporte, não achei. Rapaz, não achei o passaporte. Falei, agora estou ferrado. Porque quando eu sair lá, eles vão me botar no outro avião de volta. Ainda vou ter que ficar lá um dia, uma noite, sei lá, né? Caramba. Aí eu peguei lá na aduana, na aduana para fazer o registro do passaporte. Fiquei por último. Falei, fiquei por último. Deixei todo mundo passar. Aí cheguei lá e falei, ó, pessoal, ô, Martinho, entra aí. Eu falei, não, deixa ele, tem esse aí primeiro. Porque eu tinha um papo para levar. Né? Falei, sabe o que que é? Eu estou sem passaporte. Ele falou, ô, Martinho, eu sei, perdi o passaporte, sumiu. Ih, Martinho, vamos resolver isso aqui. Espera aí. Aí me botaram lá numa salinha e era um sábado. Assim. Ele falou assim, nós vamos ligar para a embaixada para ver se eles fazem uma cópia lá, você tem, coisa e tal. Aí tinha um cara lá que atende telefone, era sábado, ligaram para a casa da cônsul, fizeram tudo isso. Aí ela falou: Olha, eu posso ir lá no consulado, na embaixada, e fazer outro passaporte para ele. Mas aí ele vai ter que ir lá. Eles liberaram para eu sair sozinho, sem passaporte, fui lá, ela fez, depois voltei. Que maravilha, né? E, maravilha, foi quando isso, Martinho? E já tem tempo, não me lembro, mas tem bastante, tem mais de 20. Martinho, então, no final da nossa conversa, eu queria que você
Bom, e está em novos tempos aí, novos ares, né? Eu queria que você deixasse uma palavra aí para gente. Com as pessoas que estão nos vendo, eu, eu desejo, eu digo para eles que todos estão aqui, moram aqui no meu coração, que eu sou brasileiro como qualquer um desses que estão nos vendo. Não sou nada mais do que isso. E que é, a minha mensagem, meu recado é que eles leiam bastante. Que quem lê muito, ele aprende muito. Tem muita gente formada que tem pouca cultura geral, que só lê aquelas coisas inerentes à sua função. Então ele não tem. Então ele lê qualquer livro. Eu não é só ler clássico da literatura, nem coisas que têm a ver com o seu. Leiam qualquer coisa. Por exemplo, sempre que eu viajo, eu vou naquela livraria do aeroporto, vejo um livro pela capa, vejo do contracapa, pelo assunto, eu compro e leio. Então, o meu recado é esse. E para você, é o meu voto de que você tenha sempre boas notícias para mandar para a gente através da Carta Capital, né?